Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quarto encontro. Sede fortes e corajosos. Caríssimos irmãos e queridas irmãs, hoje nos encontramos em comunidade para estarmos unidos em oração e escutarmos atentamente a palavra de Deus, fonte de vida. Também nos chama a sermos guias que conduzem as pessoas a Deus. Com esse propósito que assumimos desde o nosso batismo. Na oração, na página 64, rezemos juntos. Deus Pai, de infinito amor, que caminhais conosco em todos os momentos de nossa vida e que nunca nos deixais desamparados diante das dificuldades. Ajudai-nos a cada dia a ser mais perseverantes nos vossos ensinamentos e que possamos transformar em ação aquilo que pedimos em oração, que a todo instante, por intermédio do vosso Espírito Santo, possamos ser um sinal da vossa presença na vida dos nossos irmãos e irmãs. Isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Introdução à leitura, na página 65. O texto bíblico escolhido para este encontro está dividido em duas partes. A primeira diz respeito à sucessão da liderança do povo, que antes era de Moisés, e passa para Josué, que conduzirá o povo à terra prometida, terra onde corre leite e mel. A segunda parte corresponde à transmissão das leis e das palavras, de modo ritual, para que todos, sem exceção, coloquem em prática tais ensinamentos de Deus, transmitidos por intermédio de Moisés. Do livro do Deuteronômio. Moisés falou essas palavras a todo Israel. Depois acrescentou: hoje eu estou com 120 anos, não posso mais ser chefe. Além do mais, Javé me disse: você não atravessará o rio Jordão. Javé, o seu Deus, é quem irá à frente de você. Ele é que vai eliminar essas nações que estão à sua frente, e você tomará posse delas. Josué irá à frente de você, conforme disse Javé. E Javé vai fazer com elas o mesmo que fez aos reis amorreus, Seom e Og, e a terra deles, aos quais eliminou. Javé entregará essas nações diante de vocês, e vocês devem agir com elas de acordo com todo o mandamento que eu lhes ordenei. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados diante delas, porque Javé, o seu Deus, é quem vai com você. Ele não o deixará e jamais o abandonará. Moisés chamou Josué e lhe disse, na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, pois você é quem vai entrar com todo este povo na terra que Javé prometeu dar a seus pais. E é você quem os fará recebê-la em herança. O próprio Javé irá à sua frente. Ele estará com você, não o deixará. Ele estará com você e jamais o abandonará. Não tenha medo, nem se acovarde. Moisés escreveu então esta lei e a entregou aos sacerdotes, filhos de Levi, que carregavam a arca da aliança de Javé, e aos anciãos de Israel. E deu-lhes esta ordem: ao cabo de cada 7 anos, no ano da remissão, durante a festa das tendas, quando todo Israel vier
para comparecer na presença de Javé, o seu Deus, no lugar que ele vai escolher, você deverá ler esta lei diante de todo Israel, aos seus ouvidos. Reúna o povo em assembleia, homens, mulheres, crianças, inclusive o migrante que está nas portas de suas cidades, para que ouçam e aprendam a ter o temor de Javé, o Deus de vocês, colocando em prática todas as palavras desta lei. E seus filhos, que ainda não conhecem, vão ouvir e aprender a sentir o temor de Javé, o Deus de vocês, por todo o tempo em que viverem no solo do qual vocês tomarão posse depois de atravessarem o Jordão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Na página 66, podemos acompanhar e ver o texto mais de perto. Qual é a palavra ou frase que mais lhe chamou a atenção nesse longo texto do Deuteronômio? Quais foram as palavras que Moisés pronunciou a José ao dar-lhe a liderança do povo? Qual mandamento Moisés deu aos sacerdotes para que o realizassem ao chegar à terra prometida? Aí vocês podem conversar com mais tempo depois sobre tudo isso, em família, em casa. Existem muitos exemplos de grandes líderes, como já comentamos anteriormente, porque muitos líderes políticos não exercem com zelo tal função. O que lhes falta para serem bons líderes? Por que muitas pessoas têm medo de assumir algum cargo de liderança, contentando-se, por vezes, em permanecer numa zona de conforto? Seria o receio das responsabilidades ou medo de críticas pelo devido serviço? As famílias e as comunidades das quais participamos têm a preocupação de transmitir valores éticos a todas as pessoas, sobretudo às crianças, para que cresçam na docilidade e no temor de Deus? Oração que brota da palavra. Deus nos diz que está junto de nós em todos os momentos, sobretudo nas dificuldades. Por alguns instantes, em silêncio, vamos pensar nas dificuldades que já passamos na vida e lembrar como foi importante mantermos a fé e a confiança em Deus. Cheios de alegria e motivados por tais experiências, vamos juntos repetir o versículo, todos. Sede fortes e corajosos, não temais nem ficais aterrorizados diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Ele nunca vos deixará, jamais vos abandonará. Nosso compromisso com a palavra. Já estamos terminando o nosso encontro bíblico e podemos levar isto para as nossas casas, para a nossa sociedade, nosso trabalho e nossa comunidade de fé. Por meio da palavra que meditamos hoje, percebemos a responsabilidade de cada um de nós e as dificuldades que um líder encontra no exercício de seu serviço ou ministério. Por exemplo, um catequista tem uma responsabilidade e bonita missão de ser catequista na sua comunidade. Um líder da comunidade, uma coordenadora, um presidente da comunidade também, uma coordenadora da evangelização da sua comunidade também, de toda a paróquia também. Um vigário paroquial como eu tem também sua responsabilidade, o pároco também, muito mais. Cada um, o nosso bispo, o arcebispo da arquidiocese, muito mais. Cada um no seu ministério, na sua missão. Por isso, como um gesto concreto, nós também, como comunidade de fé, como círculo bíblico ou família que estamos reunidos, vamos buscar fazer os nossos propósitos de rezar mais ainda pelos nossos líderes, inclusive os governantes do nosso país.
De alguma forma, nós vamos rezar isso pela conversão deles, para que sejam homens justos, mulheres justas na sua missão. E aí nós podemos começar pedindo aqui para você, por isso que colocamos estes símbolos, que a vida, a educação seja prioridade na nossa família, na nossa escola, no nosso bairro, na nossa cidade e no nosso país. A educação é algo que é um bem, uma herança riquíssima para as crianças, adolescentes, jovens do presente e do futuro. Então, que nós possamos, com carinho, preservar esse tesouro para elas, ou seja, valorizar a educação, incentivar que depois dessa pandemia, que as aulas voltem corretamente e que as crianças aprendam muito bem, como é direito delas aprender. Né? É direito de todos nós também, os adultos continuarem seus estudos e tudo mais. Eu desejo a você muita paz. Vamos bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.